Graças a paz, irmãos e irmãs, seja bem-vindo a mais um culto online, um recurso que estamos usando para que você possa, no conforto do seu lar, você continuar orando, continuar cantando e continuar sendo edificado pela palavra de Deus através dessas mensagens e desses vídeos. Esteja acompanhando os louvores, esteja lendo a palavra conosco e abra o coração para receber a mensagem que Deus tem para você nesse dia, nesse vídeo. Eu quero começar com a leitura do Salmo 146. Acompanhe a leitura comigo. Se você possível, já tem uma Bíblia com você nas suas mãos, abra ela e acompanhe a leitura. A minha versão, que é a Nova Revista Atualizada, diz da seguinte forma: Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Através desse convite de Halel, de aleluia ao Senhor, convido você também para estar orando comigo e assim abrirmos esse culto na presença do Senhor nosso Deus. Oremos. Pai querido e amado, te louvo e agradeço, Senhor, por todas as coisas. Obrigado pela semana que tivemos, por ter nos guardado e nos livrado, Senhor, de todo mal, por ter nos sustentado também, Senhor, nesse período. Obrigado, Deus, porque tu está velando pelo teu povo no meio de todas essas dificuldades ao qual vemos passando, Senhor, com as pandemias. Nos ajuda, ó Deus, livra o teu povo, Senhor, de todos os males e mazelas que estão acontecendo em todo esse país e no mundo, ó Pai, em nome de Jesus. De nós, ó Deus, recebe os louvores, os cânticos que a Ti vamos elevar, Senhor, e esteja trazendo, Senhor, aos nossos corações a Tua palavra, e ela, Senhor, seja lâmpada para iluminar, Senhor, nossa caminhada durante essas trevas em que estamos vivendo, Pai. E que essa mesma palavra também nos edifique, nos fortaleça a fé e nos encoraje, Senhor, para fazer aquilo que Tu tens para cada um de nós. Abençoa meu irmão e minha irmã que está, Senhor, no seu lar, ouvindo e vendo este vídeo, Senhor. Que eles sejam ricamente abençoados por Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a cantar os cânticos que nós vamos estar passando agora. Corações
numa obra chamada A Metamorfose, ele conta a história de um jovem. O pai desse jovem era um comerciante e é assaltado. Levam todos os bens ali do seu comércio. E o Gregor Samsa se vê obrigado a ter que trabalhar para ajudar a família. Só que ele vai trabalhar justamente para os fornecedores a qual o pai dele estava devendo. E aí, diante dessa situação, ele acha que ele vai conseguir saldar as dívidas e livrar a família de uma falência total. Só que um belo dia, quando ele deveria estar acordando para poder ir trabalhar, ele se percebe diante de uma situação que muda completamente a sua rotina e a sua vida. Ele está se transformando num inseto. Então o horror toma conta dele. Ele é mudado, acontece na vida dele uma mudança também que chacoalha toda a vida dele, toda a situação dele, e agora ele tem que saber o que fazer. Para quem conhece a obra, sabe que a história não termina muito bem. As nossas vidas também é mudada, às vezes, repentinamente. Somos tomados, às vezes, por mudança, por situações que mexem completamente na nossa rotina e nós temos que nos adaptar para essas mudanças. Comparado à ficção, as nossas vidas também é narrada e também é dirigida por uma espécie de autor. Um autor, ele escreveu nossa história e ele sabe muito bem qual o fim dessa história. Nós temos um autor que é Deus. Deus criou a nossa história, ele narrou toda a nossa história e toda a nossa vida está diante dele. E quando as nossas vidas é tomada por alguma mudança, a gente não tem que se desesperar, porque essas mudanças fazem parte da história. Só que nós temos que nos adaptar diante dessas mudanças para saber o que o Senhor da nossa história está querendo fazer nas nossas vidas. E a história de alguém na Bíblia muda completamente também, de forma repentina, e então ele vai ter que se adaptar a essas mudanças que agora ele está sendo desafiado. Essa pessoa é chamada Mateus, e eu quero ler para você o evangelho que tem o seu nome, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9, que diz o seguinte: Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Ele disse: Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Mateus, ele passa a vida toda dele buscando uma profissão. Na antiguidade, geralmente as pessoas seguiam a profissão dos seus pais. Nós não temos esse relato de que se os pais de Mateus já era coletor de impostos. Mas o fato é que, em um certo momento da vida dele, ele consegue essa profissão e vai trabalhar como coletor de impostos próximo dos pescadores. Porque a gente percebe depois do chamado de Mateus que Jesus chama também os discípulos que são pescadores. Então parece que existia uma certa proximidade da coletoria dele com esses pescadores que chegam de suas viagens, que chegam com os seus produtos e já tem que passar ali e pagar os seus impostos. Isso ele vivia diariamente. Diariamente ele estava preso a essa rotina de chegar no certo horário, cobrar os impostos das pessoas, fechar a banca e depois ir para casa. Era uma rotina. E um dia essa rotina vai mudar. Um dia, de repente, alguém chega para ele e faz um chamado. Primeira coisa que nós vemos nesse chamado é que ele parece ser acidental e improvável. Mateus não esperava nada disso, não buscava nada disso, não se inscreveu para nenhuma nova profissão, mas de repente alguém chega e acidentalmente, ou improvável, dentro da sua perspectiva, ele é desafiado a alguma coisa nova. Ele é desafiado a mexer na rotina dele. Ele é desafiado a, no dia seguinte, quando acordar, não fazer mais as mesmas coisas que antes estava fazendo. Então, esse chamado acidental, esse chamado improvável de Mateus, muda ele. Muda a sua rotina, muda os seus padrões de vida. Talvez ele tenha que mudar a sua forma até de pensamento, talvez. Ele tenha que adotar uma nova forma de ver o mundo, de pensar o seu sustento, de pensar a sua família, de pensar os caminhos em que está vivendo. Agora, nós sabemos que, pela providência de Deus, nenhum chamado é acidental e improvável. Porque Deus já escreveu a nossa história. Deus já tem ela escrita desde a fundação do mundo. Nós é que não conhecemos,
Para nós as mudanças são acidentais e improváveis, mas para Deus nada é acidental, nada é improvável, nada está fora do controle dele. Nós como cristãos temos que acreditar nisso, esperar em Deus para saber o que ele está fazendo dentro do seu chamado, dentro dessas mudanças que ele vai ocasionando nas nossas vidas. No seguinte, um desconhecido que o conhece, o chama. E isso é muito interessante. Jesus era totalmente desconhecido para Mateus. Talvez ele tivesse ouvido falar ali pela redondeza, porque ele mora em Cafarnaum, Jesus estava fazendo milagres em Cafarnaum. Então, ele talvez ouviu de que o milagreiro estivesse por ali. Mas era desconhecido dele. Mas esse desconhecido o conhecia perfeitamente. Esse desconhecido já tinha escolhido antes da fundação do mundo. Jesus disse aos discípulos, lá em João, capítulo 15, que eu vos escolhi, não foste vós que me escolheste. Para Mateus é exatamente isso que acontece. Foi Jesus quem o escolheu. Então esse desconhecido se aproxima, esse desconhecido que o conhecia, faz esse chamado, faz esse convite. É muito importante que nós entendamos que nós não somos desconhecidos do Senhor. O Senhor nos conhece pelo nome. A Bíblia chega a dizer ousadamente que Deus sabe até quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. O salmista, no Salmo 139, diz que Deus o conhece do mais profundo. E ainda que o próprio salmista tentasse fugir da presença de Deus, Deus saberia onde ele está. E o salmista conclui dizendo que Deus conhece mais do que ele mesmo, porque conhece o interior, conhece a alma. Deus conhece você profundamente. Infelizmente, muitos de nós não conhecemos totalmente esse que nos chama que é Jesus. Às vezes a gente está preso a um tipo de pensamento sobre Jesus. Alguns de nós, eu já vi pessoas, por exemplo, me perguntando por que Jesus morreu na cruz. Pessoas que são desse país cristão. Pessoas que, ano após ano, usufruem do feriado da Páscoa, mas que nos seus quase 30 anos vem perguntar de mim por que Jesus morreu na cruz. Jesus é desconhecido para muita gente. E não só para as pessoas fora da igreja, mas para as pessoas dentro da igreja. O grande escritor best-seller Philip Yancey escreveu um livro chamado Jesus que eu desconhecia. Um cristão que achava que conhecia Jesus, mas quando resolveu se aproximar das Sagradas Escrituras, ele começou a ver um Jesus que estava fora da sua compreensão, fora do seu conhecimento, que era um Jesus fora daquilo que a cultura dizia. O quanto nós conhecemos de fato Jesus? Pedro vai dizer que as nossas bênçãos estão vinculadas ao conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz isso em 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 3 em diante, e também já no finalzinho do capítulo da sua carta, no capítulo 3, versículo 15, ele vai falar: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos conhece pelo nome, Ele conhece o nosso profundo, Ele não é como nós que olhamos pessoas do exterior. Não é isso que ele diz ao profeta Samuel a respeito de Davi? Você conhece as pessoas pelo exterior, eu conheço a alma dessas pessoas. Temos que conhecer Jesus para que assim o nosso chamado seja um chamado de entendimento, de conhecimento, e assim nós sabemos como seguir a esse a qual nós precisamos conhecer melhor. Então Jesus faz um chamado de forma acidental e improvável para Mateus. É um desconhecido que o conhecia, mas também esse chamado tem uma característica muito interessante, porque é um chamado sublime e simples. Já vi muitas pessoas contar seu testemunho sobre o seu chamado para a missão, para ser pastor, para ser pregador. E geralmente essas pessoas elas têm um chamado meio extraordinário. Diante, às vezes, a situação que elas viviam antes é de ser, por exemplo, um ex-traficante, um ex-alcoólatra. Então, às vezes ela teve uma vida muito desgraçada
E no meio daquela desgraça toda, ou mesmo de enfermidades, Deus o chama. É aquilo que nós costumamos dizer, que quando não vem pelo amor, vem pela dor. E algumas pessoas então têm essas histórias extraordinárias. Mas a maior parte da cristandade é chamada de forma sublime e simples, sem alardeio, sem muito megafones, sem muita coisa. E porque às vezes não é chamado de forma extraordinária, as pessoas acham que ela não tem um chamado. Porque não acontece alguma coisa sobrenatural, elas acham que não tem um chamado. E aí essas pessoas vivem a sua vida rotineiramente igual como Mateus estava vivendo. Só que diferente de nós, diante dessa rotina que está sendo vivida por Mateus, quando vem esse chamado tão simples, ele obedece. Esse é um desafio para que nós também entendamos que todos nós temos um chamado e que esse chamado ele não aconteceu de forma extraordinária. Para quem aconteceu, graças a Deus. Para quem foi muito óbvio, graças a Deus. Mas temos que entender que nem sempre é assim que Deus chama. À semelhança de Mateus, nós podemos estar sendo chamados pelo Senhor de forma muito simples. Quem sabe a situação que nós estamos vivendo seja um chamado do Senhor. Quem sabe Deus tenha mudado nossas rotinas, mexido na nossa vida diária, para que isso nos desperte para aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. De repente você estava vivendo diariamente sua vida muito parecida. Você acordava cedo, fazia seu café da manhã e no determinado horário você já tinha que estar no seu trabalho. Naquele determinado horário você tinha que bater o cartão, produzir, meio-dia almoçar, depois voltar do trabalho. E assim você estava vivendo diariamente a rotina de um trabalhador. A pandemia, a quarentena mexeu em tudo isso. E se mexeu em tudo isso, muitos de nós ficamos perdidos o que fazer agora que estamos com a rotina mudada. Talvez Deus esteja querendo aproveitar essa situação, dessa mudança de rotina, de você que não está mais agora batendo o cartão no mesmo horário, todo dia. Talvez esteja chamando você para alguma coisa. E aí é importante saber que nesse chamado, de forma tão simples, que o Senhor está fazendo, Ele quer que você reflita para que você comece a viver e se adaptar ao chamado que Ele tem para a sua vida. O que é que você tem que fazer para Deus? Isso é algo que só você pode descobrir. Eu não tenho como descobrir isso por você. Victor Frankl, que eu tenho citado muito ultimamente, o criador da logoterapia, classificado como a terceira escola de psicanálise austríaca, Victor Frankl, ele fala de que aquele que ainda não encontrou um sentido para a sua vida, aquele que não encontrou um propósito, um objetivo para a sua vida, já tem um propósito, que é procurar o sentido para a sua vida. Eu quero parafrasear essa frase de Victor Frankl para nós cristãos. Se você ainda não encontrou qual é o seu chamado, qual é a sua missão, qual é o propósito que Deus tem para a sua vida, então você já tem agora um propósito, que é buscar qual é o seu chamado, qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Porque uma coisa que nós temos que entender é que a nossa vida não se resume às nossas rotinas diárias. Paulo diz uma coisa muito interessante aos Coríntios, quando ele diz assim: ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos o mais miserável de todos os seres humanos. A nossa vida, ela não se resume, ela não deve se restringir aos projetos dessa vida aqui. A nossa vida não se resume à nossa profissão. Você deve ter estudado 16, 20 anos para ser o profissional que você é. Mas a sua vida não se resume a você ser esse profissional. Porque a sua vida, ela está para além dessa vida. E o nosso chamado já tem que começar nesta vida, para que assim ela siga até a eternidade. Por isso que Paulo vai dizer: por isso que deixo para trás as coisas que ficam e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Talvez Deus tenha mexido na sua rotina e mudado toda a sua vida por conta de que Ele quer que você desperte para o chamado. E de repente você pode descobrir que o seu chamado tem a ver com a sua profissão.
Talvez você tenha trabalhado lá achando que você está lá por conta do trabalho e por conta do dinheiro que você vai receber. Mas quem sabe Deus tem alguma coisa que Ele quer fazer na sua vida e que está vinculada ao seu trabalho e você ainda não fez esse vínculo. Mas como eu disse, essa é uma tarefa que você tem que fazer. Esse é um trabalho que você tem que começar a fazer de agora, se dedicar à oração, se dedicar à busca do entendimento do qual é o chamado que Deus tem para a sua vida. Porque todos nós temos um chamado. Ninguém veio a este mundo sem um propósito em Deus. Antes da fundação do mundo, o Senhor já constituiu alguns para profetas, outros para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores, mestres e assim para a infinidade de dons e de funções que Deus tem para a sua igreja. Descubra qual é o seu. Procure qual é o seu. E assim viva a alegria de poder estar envolvido num projeto muito maior do que os nossos próprios. Porque Deus quer que nós despertemos no meio das dificuldades para que entendamos que nós não vivemos aqui para nós mesmos. Nós somos chamados para um projeto maior do que nós e do que os nossos planos. Então, quero convidar você a fazer essa oração agora e que você continue buscando em Deus qual é o chamado que Ele tem para a sua vida, por que Ele mudou a sua rotina agora nesse tempo de pandemia, o que Ele quer que você descubra para que assim, quando acabar esse período, você recomeçar a sua vida através agora daquilo que Deus tem como propósito para você e você viva o totalmente novo a partir de agora. Vamos orar e eu quero orar para que você descubra qual é o seu chamado. Pai amado e querido, te louvo e agradeço a Deus porque a nossa vida não é sem sentido, a nossa vida não é sem propósito. Jeremias, Paulo, todos eles reconheceram que eles tiveram um chamado antes da fundação do mundo. Antes de eles serem concebidos, Senhor, por suas mães, eles já tinham, ó Deus, o chamado. Paulo reconhece em Romanos que ele foi chamado para apóstolo. Em Jeremias, tu disseste a ele que ele já tinha sido escolhido para profeta entre as nações. Para o que foi, Senhor, chamado meu irmão e minha irmã que nos assiste? Revela, Senhor, a eles. Coloca no seu coração, dá certeza, Senhor, do seu chamado. Diz o que eles devem fazer, Senhor, a partir de agora. Agora que a vida deles foram mexidas, que as suas rotinas foram mudadas, ó Deus. Que eles consigam se adaptar, como Mateus teve que se adaptar, Senhor. Agora a esse chamado, onde ele teve que viver o novo, agora seguindo Jesus Cristo, seguindo o chamado para o apostolado, para o discipulado, para aquilo, Senhor, que ele foi destinado antes da fundação do mundo. Que meu irmão e minha irmã também, Senhor, descubra, Senhor, o seu chamado. E assim eles vivam a alegria, Senhor, de estar vinculado, engajado nos teus propósitos, nas tuas missões, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoe meu irmão e minha irmã. Também, ó Deus, abençoa a semana deles, continua, Senhor, guardando a vida deles, livrando eles, ó Deus, desse mal que está assolando o mundo, que é o coronavírus. Protege, Senhor, a casa deles, sustenta o lar de cada um, ó Pai. E não deixe que falte, Senhor, o pão, que não falte o alimento, Senhor, que não falte o recurso na casa dos meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus. Aos enfermos esteja curando, Senhor. Esteja restaurando a força, Senhor, daqueles que estão fracos. Aumenta a fé, Senhor, do teu povo, Pai, em nome de Jesus. E que esse momento, Deus, que eu creio que logo irá passar, quando ele passar, Senhor, nós possamos, ó Deus, como igreja, como cristãos, viver, Senhor, a realidade que tu queres para cada um de nós. Porque eu creio que não é em vão, Senhor, que tu tem feito, Senhor, tudo isso, todas essas mudanças, toda essa quebra de rotina, para que a gente desperte para aquilo, ó Deus, que é maior do que nós mesmos. E assim peço, Deus, a tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para o meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, tenha uma ótima semana e não deixe de buscar em Deus qual é a sua missão, qual é o seu chamado, qual é a sua vocação em Cristo Jesus. Amém.